A gente está vendo aqui o final das bem-aventuranças, né? O estilo de vida do reino, o estilo de vida daqueles que tiveram o encontro com Jesus, as bem-aventuranças, né? Mais do que feliz é aquele que foi alcançado pelo Espírito e que agora consegue viver de acordo com essa realidade. Então, a justiça do qual esses que são perseguidos por causa da justiça é um estilo de vida diferente que incomoda aqueles que de fato não conhecem o Senhor. É uma busca por santidade, uma busca por se separar e que a gente às vezes vai ser perseguido por causa do nosso posicionamento diante do Senhor. Então, servir a Cristo, servir ao Senhor de verdade, vai gerar naqueles que querem fazer isso, né, perseguição, vai gerar uma série de questões que vai fazer com que a gente seja testado na nossa fé. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Então, Jesus ele fala aos seus discípulos que deveriam se alegrar diante das perseguições. É algo que nós, às vezes, não conseguimos compreender, tendo em vista a cultura que nós estamos vivendo. Então, na cultura que nós estamos vivendo, quem que é bem-sucedido é quem não baixa a crista para ninguém. Então, ser bem-sucedido é você ser o dono da razão. É você, né, ser ali inquestionável. Mas no reino de Deus os valores são totalmente contrários. Então, aquele que é perseguido é feliz, porque Cristo também foi perseguido, e significa que aqueles que servem a Cristo estão caminhando também nesse caminho certo. Então, ele fala de uma recompensa por essa perseguição. Então, eu queria conversar com vocês nessa noite sobre a recompensa da perseguição. Então, o texto nos diz que os perseguidos pela justiça, eles herdarão o reino. O versículo 12 vai dizer que regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Pois assim como perseguiram a Cristo, perseguirão também aqueles que vão viver de acordo com essa verdade. Então, o cristão, ao viver as verdades do reino, o estilo de vida do reino vai gerar esse sentimento. Por quê? Porque a gente percebe que alguns que se dizem viver do reino vivem de religiosidade. É um tipo de pessoa difícil de trabalhar. É aquela que julga todo mundo, que vai para o inferno, que se não for do jeito, do cabelo, da roupa, da barba, a minha barba então não tem lugar para isso. Eu quero arrancar minha barba com o dente, de tamanha raiva, né? Mas eu não abro mão, né? Invisto nesse... Então, aqueles que querem viver piedosamente, aqueles que de fato conheceram a Cristo, o estilo de vida deles gera naqueles que andam nas trevas um desconforto. Porque ao olharem de fato aqueles que vivem em integridade, em retidão de caráter, gera um sentimento ruim no coração daqueles que não compactuam com essas verdades também. Então, os cristãos, eles deveriam se alegrar. Por quê? Porque a perseguição é a marca da autenticidade do cristão. Então, o cristão que ele não é perseguido por causa dos seus posicionamentos, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, aquilo que espera o cristão, a projeção que o cristão tem, a esperança que o cristão tem, faz com que ele consiga olhar para essa realidade, por mais difícil que ela seja, ele consegue se alegrar, porque ele tem uma projeção, ele tem uma esperança que lhe é dada. E Paulo, em 2 Coríntios 4,17, nos diz que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Está falando alguém aqui que ganhou quase 500 chicotadas nas costas, que foi apedrejado, que sofreu naufrágio. Ele olha para tudo aquilo que aconteceu com ele, essa leve e momentânea tribulação. Às vezes a gente se depara com um cristão que arrancou a unha do dedo mindinho, ele está indignado com a vida, ele quer morrer. Mas Paulo olha para tudo que aconteceu com ele e ele fala que foi algo leve e momentâneo. Então, o que gerou no coração de Paulo esse sentimento? De olhar para a realidade ruim da qual ele estava vivendo e com um olhar de esperança, porque ele tinha no coração
algo que o cristão da modernidade tem perdido, a certeza da vida eterna, a certeza de que o nosso lugar, ele não é aqui, nós não somos desse mundo. Quando Cristo ora na oração sacerdotal em João 17, Pai, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, a gente vive aqui, a gente convive com as pessoas, mas a nossa mente está na eternidade, ou deveria estar. Filipenses 3:14, Paulo olhando para a sua vida, ele sabe que ele não está perfeito, mas ele consegue fazer essa análise, né, desembaraçando das coisas que ficam para trás e prosseguindo, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que no final da carreira cristã há uma recompensa, há algo esperando, há um prêmio, porque às vezes nós não teremos vida fácil aqui na Terra. A gente vai lidar com uma série de questões, independente se você é cristão fiel ou não. Então engana-se que o fato de servir a Jesus nos isentará de dificuldades, muito pelo contrário. Então o servo do Senhor é alguém que vai muitas vezes passar por mais dificuldades. A diferença é o Espírito Santo ali ministrando vida, dando coragem nas horas de angústias e tribulações. Então não pense você que agora eu estou servindo a Jesus e agora é bênção sem medida, é vitória. Então tem servido ao Senhor e é de tribulação, e é angústia. Tem livramento, tem bênção, tem, mas não é a regra, né? Alguns são mais abençoados, outros não. Não significa que Deus nos ame menos ou mais. Mas uma coisa é certa, no mundo a gente vai passar por muita dificuldade. Então, Paulo olha para a sua vida, ele sabe daquilo que o espera, essa esperança que ele tem, que o leva a dizer, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E que é um coração desprendido das coisas, porque ele sabe aquilo que ele aguarda. Se a gente ficar aqui, bênção. Se a gente for para Cristo, melhor ainda, né? Então, o maior exemplo, né, de perseguição, de alguém que sofreu injúrias, de alguém que foi escarnecido, não tem vergonha humana maior do que você ser despido na frente de uma multidão, e foi isso que fizeram com Cristo. Então, todo aquele escárnio, toda aquela provocação, né, a guarda pretoriana batendo no rosto, escarnecendo, profetiza agora, desce daí se tu é de fato o Messias. Todo esse escárnio, e ele, como um cordeiro que não abre a sua boca, ele permanece fiel, porque ele sabia aquilo que estava aguardando. E o escritor aos Hebreus nos diz, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então ele sabia aquilo que o aguardava. Então a cruz não foi um acidente de percurso, não foi algo, né? Eu sei que às vezes a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo e a gente fica ali com raiva daquele soldado, não é verdade? A minha mãe tem essa dinâmica de conversar com a televisão. Ela fica brigando na novela, fica brigando, né? Eu lembro que eu estava vendo esse filme e ela ficava, para que estou fazendo isso com Jesus? Brigando ali com os atores, né? Naquela dinâmica que ela construiu ali e tudo mais. Só que tudo aquilo era plano da salvação. Não foi um acidente de percurso, não foi algo que aconteceu porque o plano A deu errado, então prenderam o nosso Cristo. Não, ele sabia aquilo que ele deveria enfrentar, mas ele também sabia aquilo que o aguardava. Satanás tentou, né, dissuadi-lo lá no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A glória, o reino, tudo isso foi dado a ele, não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho da cruz, do sofrimento e também da perseguição. Então, a perseguição é uma bem-aventurança porque indica o quê? Uma fé autêntica. Então, a gente vive num mundo hoje onde os cristãos tá todo mundo na igreja, já viram isso? Os cantores, os jogadores de futebol.
né? 100% Jesus. Mas aí se der uma entrada no cara, né? Palavrão e leitura labial é loucura de ver, né? Então, a gente percebe, né, com a perseguição como um ato de fé autêntica. Por quê? Porque há uma diferença entre o Evangelho de Cristo, que nos proporciona bênção e bem-aventuranças, mas também nos convida a uma postura de um compromisso que vai gerar contrito com a realidade do mundo que não serve ao Senhor. Então, aqueles que servem a Jesus certamente não serão aplaudidos pelo mundo. Se o mundo está te aplaudindo, é porque alguma coisa não está no seu devido lugar. Lucas 6:26 nos diz: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Então, a ideia de uma vida cristã longe de perseguição, longe de dificuldades, é um conto de fadas, meus irmãos. Então, quem está mais tempo na fé, caminhando, servindo ao Senhor, entregando a sua vida no altar de verdade, né, guerreando dia e noite com as trevas, né, trabalhando com dependência química, se posicionando, é uma luta ferrenha. Essa semana, até demônio dormindo, eu expulsei. Eu falei: Senhor, até dormindo, o Senhor fala que aos seus amados o Senhor dá quando dorme. Isso está me dando mais tribulação enquanto eu estou dormindo, mas é um peso que a gente carrega. Calúnias e levantes sem precedentes, justamente porque a gente está caminhando no caminho estreito e gerará dificuldade também, perseguição. Então, a ideia de ser amado pelo mundo, ser aplaudido pelo mundo, é algo que foge à realidade, né? Abel, Daniel, os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo, os mártires da história, os cristãos hoje na Nigéria. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo na Nigéria? O massacre que está acontecendo na Nigéria? Então as pessoas estão sendo enterradas em valas de tantos cristãos que têm morrido sem negar a sua fé. E serve de um alerta para nós que estamos, né, temos acesso, temos liberdade e às vezes não valorizamos isso. Então a perseguição por causa de Jesus significa que o cristão está vivendo no caminho correto, significa que ele está trilhando o caminho do seu mestre, desde que essa perseguição não seja por aquilo que você fez de errado. Não há louvor nenhum disso, né? Ou fiz coisa errada, estão me perseguindo, porque eu estou me caluniando porque eu comprei e não paguei, estão caluniando porque eu fiz uma coisa errada, né? Vendi um carro pegando fogo e disse que estava uma bênção. Ah, estão me perseguindo. Esse cara aqui está me perseguindo, me ligando direto. O que foi? Não, eu vendi um carro para ele só virou a esquina e pegou fogo. A culpa é do cara, pô. Né? Enquanto estava comigo, pelo amor de Deus, né? Então percebam, quando a perseguição é porque a gente está de fato posicionado diante do Senhor, isso deve ser no coração do crente algo que gere alegria, né? Então, perseguição por causa de, significaria aos seus discípulos a possibilidade de sofrerem violência, calúnia e morte. Então Cristo deixa isso bem claro para eles. Perseguiram a mim e vão perseguir vocês também. Quando eu for para o céu, né, o alvo, né, a mira vai ser agora voltada para vocês. Mas eles deveriam se alegrar, sabendo que o sofrimento, né, seria uma indicação de que eles também, assim como os profetas que pregaram a palavra, foram mortos, foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram lançados em cisternas, por causa da fidelidade do Evangelho. Então Cristo compara esses que agora vão pagar com a sua vida. Eles não entenderam no primeiro momento, mas depois, com exceção de João, que morre de velhice, todos os demais apóstolos morrem mortes cruéis e não negaram a fé em Cristo Jesus. Então, a recompensa que eles têm é algo que gera, né, aqueles que não conhecem de fato a Cristo não conseguem entender como alguém que está passando por momentos de dificuldade, de perseguição, e mesmo assim o coração dele não está azedo, mesmo assim ele não está murmurando, xingando, renegado com tudo. No Império Romano, logo depois da ascensão de Jesus, muitos morreram, muitos cristãos morreram, né, eram empalados com estacas e morriam sorrindo. Então chegou um dado momento que eles pararam de matar porque eles não suportavam a expressão de alegria, um sorriso
no rosto de alguém que foi morto de maneira brutal. O que é isso? É a esperança, é a fé, é a certeza de que a vida não acaba aqui nesse mundo, há algo maior que nos espera, e eles receberão, de fato, né, isso, o reino de Deus como esse pagamento. E aqui nessa terra podem perder tudo, podem perder bens, podem perder, né, influência, podem perder até a sua própria vida. E Paulo, mais uma vez, em Romanos 8,18, porque para mim tem por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os poderosos desse mundo acham que nunca precisarão prestar contas. A gente tem visto, né, como o aumento da violência, o aumento da injustiça, o descaso, né, por parte de autoridades e tudo mais. Eles oprimem, concentram riqueza, e por mais glamuroso que seja o seu reino, passará como a erva do campo, né? E o Cristo vai dizer: louco, e se hoje pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Só os perseguidos herdarão o verdadeiro reino, o reino de Cristo, reino eterno. Somente os verdadeiros cristãos possuem uma esperança futura. Amém? Quero aplicar essa palavra ao nosso coração. Estou bem acelerado porque tem Santa Ceia ainda, né? Então estou no modo gancheiro número 2 do WhatsApp ali, né? Para tentar ser o mais sucinto possível. Eu aplico ao nosso coração dizendo que, por mais difícil que seja a vida do cristão, por mais perseguições que eles, né, vão enfrentar, eles podem se alegrar na certeza de que Deus está com eles. Só que uma coisa que acontece nos nossos dias, a ideia de alguém se alegrar com a perseguição é algo que não é concebível no nosso tempo. Então, o que é ser bem-aventurado? O que é ser bem-sucedido? É você ter um corpo saudável, saúde, você ganhar bem, ter prosperidade, né? Poder viajar e aproveitar tudo que esse mundo oferece. Isso é vida perfeita. Isso é a definição de sucesso do mundo. E a definição de sucesso do reino dos céus é um pouco diferente. Então, a maioria das pessoas hoje estão buscando na igreja bênçãos, vitórias. Aí vem aqui ouvir o pastor Billy pregar, e ele não prega nada a respeito disso, muito pelo contrário, muitas vezes, né, bate na gente, apanha também, porque a palavra também fala no nosso coração. Mas o que a maioria das igrejas tem pregado hoje é justamente um evangelho de prosperidade que promete a você aquilo que o próprio Cristo não prometeu. Ele promete que servir seria algo que causaria o quê? Perseguição. No mundo tereis o quê? Aflições. Quer vida após mim? Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Então nós precisamos, né? Toma posse da bênção, dizem. Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora a gente precisa comer o melhor dessa terra. E a pandemia desmascarou muitos charlatões da fé. Porque a fé, ela não nos isenta, a vida cristã, como eu já falei, não nos isenta de dificuldades. E às vezes, meus irmãos, por mais difícil que isso pareça, é na enfermidade que nós seremos trabalhados pelo poder de Deus. Porque é na enfermidade, na dificuldade que nós colocaremos a confiança em quem de fato pode mudar todas as coisas. Às vezes não é um castigo, não é um pecado, mas é o trabalhar de Deus na tua vida, trazendo o teu coração de volta para essas realidades que a gente se perde porque consome muita coisa do mundo, e a gente amolda-se como aquilo que Romanos 12:2, né? Não vos conformei, a gente se conforma com a maneira de pensar e de agir também do mundo. Então, esse tipo de pregação atrai milhões, igrejas cheias de pessoas sem nenhum conteúdo bíblico. A primeira perseguição que tiver, as igrejas vão esvaziar, porque aquilo que as pessoas estão buscando hoje não é de fato um relacionamento com Deus. Elas querem, né, um alívio das suas dificuldades, e que isso seja imediato, e que de preferência eu possa pagar para que isso aconteça, sem que eu tenha nenhum relacionamento com aquele que abençoa.
Amém? Então, a igreja da atualidade, ela tem sido perseguida. Muito perseguida. Porque está pregando o evangelho, pastor Billy? Não. Porque está sendo fiel à palavra? Não. Adultério, pedofilia, abusos sexuais, enriquecimento ilícito. Isso é o que tem pautado igreja evangélica, igreja católica, igrejas de matriz africana, o espiritismo. É o que está marcando a nossa geração. Não uma perseguição pela fidelidade, mas uma perseguição pelos escândalos que acontecem. Então, muitos cristãos nunca foram confrontados por causa da sua fé. Então, Satanás tem usado um veneno sutil que tem pegado muito, é o bem-estar, é o passeio, é você poder, né, curtir as coisas sem que haja compromisso. Esse tipo de fé não gera perseguição nenhuma, e as pessoas não se atentam, né, de quão longe elas estão da verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4,4 nos diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós nessa noite, já chegando para o final também. Por que essa teologia, por que essa maneira de pregar tem tanto adepto? Hoje é um dia atípico aqui, né? A gente tem uma programação, mas a frequência é uma frequência baixa. A gente tem trabalhado, tem pregado, não promete nada que aquilo que o Evangelho não prega. Em contrapartida, a gente vê igrejas muito cheias, né? Não tem mais lugar para colocar pessoas, e 2, 3 cultos no dia. O que de fato gera no coração das pessoas? E o que as pessoas estão buscando também? Então é uma maneira, é uma procura e oferta, não é isso? Então o que eu quero ouvir? Eu quero ouvir que eu não preciso mudar. Eu quero ouvir que eu consigo conciliar todos os meus jeitinhos, né, sem me sujeitar a nada. Estou aqui em adultério, estou com uma situação complicada, difícil, mas eu quero ouvir que não tem nada a ver desde que eu compareça e contribui com alguma coisa. E por incrível que pareça, tem gente que vai ouvir aquilo que está sendo procurado. Então, Satanás ele consegue triunfar, né? Então, o apego por essas coisas, a gente falou um pouco sobre isso na EBD, né? Tem gerado no coração dos cristãos o medo da morte. Então, eu começo a acumular, eu começo a segurar coisas, porque eu tenho medo se amanhã eu faltar e de repente... E se você estiver diante da morte, se você for levado, né? A gente tem aqui algumas pessoas que passaram agora por cirurgias, né? Por alguns sustos. Dona Maria está aqui com a gente, né? Graças a Deus, foi um susto grande. E nessas horas a gente pensa na vida. Ela falou assim, pastor Vítor, eu fui até lá me confessando meus pecados. Senhor, mas é isso mesmo. Né? A gente está diante de algo que é maior do que nós. E se nosso coração não estiver preparado, a gente vai passar, né, muita dificuldade. Então, uma vida boa, uma vida, né, com prosperidade é bênção do Senhor. Mas se essa for a razão da nossa vida, e se esse for o alvo do nosso coração, a gente não entendeu a fé do Evangelho. Viver o Evangelho pode até que ser que nos dê algumas bênçãos, mas a maior bênção que o cristão tem é de fato servir a esse Deus que morreu, que se entregou, que foi perseguido, e se você quiser de fato segui-lo, será também perseguido. 1 Coríntios 15, 19 nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então eu concluo dizendo que a perseguição nos mostra que nós estamos no caminho certo. E se perseguiram o nosso mestre, também nos perseguirão. E a palavra do Senhor nos dá é o que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu. E ele é capaz de fazer com que a gente também vença. Então, se você está passando por dificuldades, se você está sendo confrontado pela sua fé, alegre-se diante do Senhor. Eu falo isso para vocês aqui nessa noite com o coração pesado, porque eu também sofro demais com isso. Até hoje eu ouço as pessoas dizendo, né? Pastor Billy, tu vai lá pro Pastor Billy, cara, ele usa droga escondido.
Ele é um mentiroso, ele está enganando vocês. Um dia que eu fui pregar no Serene, cheguei no Serene meio desanimado, só cheguei na porta, um menininho assim, Satanás me disse que tu és um mentiroso, tu usa droga escondido e vem para cá pregar a palavra para nós. E eu falei assim, muito bem, quem que te falou? Satanás, muito bem, começamos bem, né? Quem que é o pai da mentira? Então o mentiroso é tu. E o menino ficou assim assustado, que estava sendo usado, estava sendo um fantoche das trevas, né? E depois da pregação, ele veio falar comigo, orei com ele e tudo mais. Mas percebam o quanto a gente carrega. E quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se envolve, mais as pessoas vão nos trair, mais seremos decepcionados, mais seremos machucados, angustiados. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E é Ele que pode guardar o nosso coração, é Ele que pode nos dar ânimo de continuar vivendo em meio à dificuldade. Aí o cara fica um mês sem vir na igreja, como é que estão as coisas aí? Pastor Billy, está uma bênção. Miserável. Como é que está uma bênção, rapaz? Eu estou buscando dia e noite, está uma loucura minha vida, de tribulação e perseguição. A gente está no caminho correto, do qual o Senhor nos chamou. Então, meus irmãos, que o Senhor nos dê esse discernimento de que nós fazemos parte de um reino e que esse reino, os valores são contrários, são diferentes da verdade, daquilo que o mundo prega, daquilo que é, né, a definição de sucesso, de ser bem-aventurado no mundo é diferente daqueles que fazem parte do reino. A recompensa, então, que nós recebemos é o galardão que Ele nos dá, é a salvação que Ele nos dá, é a garantia de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Haverá um dia onde não haverá dor, sofrimento, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas se passaram. E isso deve arder o nosso coração, na certeza de que mesmo que um mundo nesse lugar, eu não consiga, né, ter aquela faculdade que eu sonhei, ser bem sucedido, mas se eu sou alguém fiel ao princípio da palavra, eu sou um bem-aventurado em nome de Jesus. Amém e amém.